apresentar para vocês o nosso projeto de pesquisa e extensão. Quero agradecer a presença da orientadora desse projeto, a Liliane Sanches, também coordenadora do grupo de pesquisa e extensão que a gente está desenvolvendo, e também a Dai, nossa querida, que faz parte do projeto comigo. E a minha irmã também, obrigada. Nem parece, né? Bom, tudo começou no primeiro período, quando eu já, iniciando o curso de pedagogia, entrei para o grupo de pesquisa de filosofia com crianças, que estava sendo orientado pela Liliane. Na época eu também entrei para o PIBID, e o PIBID aqui da pedagogia estava com uma proposta de letramento antirracista. E pensando nas atividades lúdicas que eu poderia desenvolver com as crianças, eu acabei desenvolvendo esses fantoches que estão ali, depois quem quiser ver, né? São fantoches feitos com papel machê. Deu um pouquinho errado na hora de fazer, que aí eu botei gesso, enfim, mas deu para modelar eles. E eu não cheguei a aplicar no PIBID, mas eu usei esses fantoches para esse projeto de extensão que eu vou contar um pouquinho para vocês. Aí no quinto período eu comecei a fazer estágio na educação infantil, e durante esse estágio eu tive que desenvolver uma atividade prática. Nessa atividade prática eu lembrei do meu grupo de filosofia com crianças, lembrei dos meus fantoches, juntei tudo e fiz uma roda de conversa filosófica mediada pelos fantoches. E hoje esse projeto, que era uma atividade de extensão, de estágio, se tornou um projeto de extensão que está sendo desenvolvido. Inclusive eu vim na escola hoje, né, fazer essa roda de conversa filosófica com as crianças. O grupo de pesquisa ele começou em 2015, teve sua aplicação no CAIC, no antigo CAIC, para uma turma de Fundamental 1. E ele foi interrompido devido à pandemia, né? Aí essa proposta ela ficou mais no âmbito da pesquisa, e a gente foi se desenvolvendo. Agora a gente retomou ao projeto, a implementação dele numa escola de educação infantil, numa turma do pré-2. E hoje nós temos também a professora Érica, que ela tem especialização nas infâncias, né? E ela dá também esse apoio para o grupo, trazendo outras referências. Aí o nosso quadro teórico é baseado, inspirado no Lippmann. Ele foi um filósofo que dizia que as crianças elas já são filósofas por natureza, né? E a gente acaba tirando isso delas com o tempo. Então ele propõe, dentro do programa de ensino que ele desenvolveu, de filosofia para crianças, a proposta de uma comunidade de investigação. E essa comunidade, nessa comunidade ele desenvolveu algumas novelas, que são histórias, e essas histórias para faixas etárias diferentes de ensino, e a partir dessas histórias ele começava a filosofar com elas questões morais, éticas. Então, trazendo esse diálogo filosófico, principalmente focado na formação de cidadãos críticos, criativos e cuidadosos. Aí, a gente do grupo de pesquisa pega esse quadro teórico do Lippmann e faz críticas construtivas a ele, né? Então, dentro do grupo a gente entende a filosofia como esse pensar crítico na sua realidade, dentro dessa dinâmica complexa que a gente vive, heterogênea, plural, multidimensional, que está mudando o tempo todo, e a gente acredita que os sujeitos eles são dotados, a gente entende, né, que eles são dotados não só de razão, mas de emoções, de afetos, de uma psique que ainda está em desenvolvimento. A gente precisa ter um cuidado com isso. Então, a gente ousa propor o exercício da filosofia partindo da realidade que essas crianças apresentam para a gente. E uma mudança que tem, o Lippmann trazia a filosofia para crianças. E aí a gente pensando em trazer, a partir da realidade delas, a gente pensa em fazer filosofia com as crianças, né? Uma outra grande referência para a gente é a Bell Hooks, principalmente pensando em todas essas representatividades que a gente traz. Eu faço provocações lá no grupo de tentar ter uma pegada decolonial dentro desse projeto. Então a gente começou a trazer várias referências afropindorâmicas, né? E a Bell Hooks ela é a autora que inspira muito esse olhar
né, diante de nós e, enfim, abrir espaço para diálogo. Então, ela fala sobre a construção de uma comunidade pedagógica para a subversão das linguagens, das disciplinas e dessa hierarquia escolar, que o professor, muitas vezes, no ensino tradicional, é visto como detentor do conhecimento, o centro desse ensino. Então, a gente transforma isso para que a criança se torne um centro e para que dela emerjam essas temáticas que a gente precisa dialogar. A nossa metodologia é a história de criar histórias com fantoches. Então, no estágio, eu tive a oportunidade de fazer uma diagnose, entender ali quais são as dificuldades e o contexto de cada criança. Grita muito a questão dos afetos, de entender os sentimentos, de se relacionar com o próximo. É uma fase muito sensível a isso. E é impressionante, porque a gente olha para as crianças e a gente aprende com elas coisas que a gente vê no nosso dia a dia sobre adultos, né? Só que elas serem mais ali, ainda estarem menos poluídas, né, com coisas da vida e do mundo, elas são mais sinceras. E aí a gente vê essa sinceridade e a verdade, né? Porque às vezes nós mesmos somos e nós não conseguimos, às vezes, ser tão sinceros. Então a gente cria essa história com lacunas, aí a personagem ela vem conversando com o avô e eles retomam para crianças e falam: crianças, não estou conseguindo superar isso aqui, né? Me desentendi com a minha colega, o que eu faço diante disso? E aí vão vindo questões, a gente vai filosofando, sempre tentando fazer perguntas para eles, né? Nunca dando respostas ou afirmativas, e fazendo eles se questionarem. E aí, essa elaboração, ela busca, como eu disse, representatividade, étnico-racial, geracional, cultural, para promover também uma identificação com a turma e tentar trabalhar diferentes contextos sociais, né? Ampliando a visão que eles têm de diversidade e de mundo. Aí os nossos objetivos é estimular a leitura de mundo, o raciocínio, o pensamento crítico, o diálogo, a expressão de sentimentos, desenvolver a capacidade de escuta e respeito à fala do outro, refletir sobre as consequências das ações deles. A gente busca avaliar esse projeto através da observação, né, do que vem, do que eles falam, deixam de falar também, porque o silêncio às vezes diz muita coisa. E também uma produção expressiva, né? A gente, em um momento, fez um exercício de respiração e eu vejo que o corpo, ele é uma coisa que é muito pouco trabalhada dentro das escolas, dentro da educação infantil. Então, sempre que a gente pode, a gente também traz uma respiração, levanta, move para a direita, move para a esquerda, e isso tem um efeito muito interessante neles, né? De começar, às vezes, a ficar mais calmo, às vezes mais agitado. E a gente faz uma avaliação conjunta, pergunta como é que tá, né? Vocês estão entendendo? E também entre nós do grupo. A gente está desenvolvendo esse projeto no Centro Municipal de Educação aqui de Seropédica, né? Com turmas para 2, como eu disse, eles têm em torno de 5, 6 anos. Então, assim, é um desafio fazer filosofia com crianças de 5, 6 anos. Mas a gente está aprendendo muito, né? E cada faixa etária faz diferença. O grupo anterior era de uma turma do Fundamental 1 e era diferente, né? Dessa turma que ele está agora. E, bom, de resultados, assim, a gente tem a interação deles no momento. Todos eles participam, querem conversar, querem abraçar os fantoches. Eles ficam muito curiosos, assim, para ver. E aí tem essa questão do corpo e do movimento. A gente fez um exercício de respiração e um dos encontros foi exatamente esse da foto, né? E eles trazem sentido e significado para as coisas, né? Então teve uma dessas oficinas que a gente conversou sobre o que fazer quando a gente está com raiva, né? E a importância da gente respirar fundo. E aí a gente fez a oficina e aí depois, né, eles foram brincar e uma dessas brincadeiras tinham duas crianças, né? E uma pegou o brinquedo da outra e a outra já começou a levantar assim, irritada. Aí quando eu vi que ela levantou, bebê, Bernardo, né, criança, o que a gente falou mesmo na brincadeira? Aí ele respirou assim fundo,
sentou, aí ele conversou com o amigo dele, você pode me devolver, por favor, meu brinquedo? Ele falou com toda a educação, né? Então, e foi muito rápido ali, né? A pessoa dá uma lembradinha que já foi bacana ver esse efeito, né? Bom, esse aqui foi uma das fotos que a gente tirou também na oficina, que a gente trabalhou com a filosofia junto. E eu trouxe aqui uma passagem do livro que eu trouxe anteriormente, da Liane, que diz que o saber é uma construção permanente e atrelada ao constante exame do mundo